Hoje, na nossa primeira aula do curso de sucessões, vamos falar sobre sucessão testamentária. A gente sabe que existem várias formas de sucessões e vamos começar pelaquela sucessão que respeita a autonomia da vontade, ou seja, aquela em que a pessoa que morreu, a pessoa que vai morrer, ela pode em vida escolher como quer deixar dividido os seus bens. E a sucessão testamentária, ela, segundo o conceito do Pablo Stozzi, é o ramo do direito das sucessões que regula a forma de dispor por meio de documento formal de seus bens de forma total ou parcial após o advento da morte. Então esse conceito do Pablo Stozzi, que parece tão básico, nos traz importantes informações sobre o que é efetivamente a sucessão testamentária e vamos destrinchar um pouco esse conceito do Pablo para a gente poder entender a profundidade desse método de sucessão. Primeiro, é um ramo do direito das sucessões, então a gente já sabe que a sucessão testamentária ela está dividida lá na nossa estante de livro, ela tem um livro do direito, está no direito civil, depois do direito civil ela está dentro do direito das sucessões e nos direitos das sucessões você tem um capítulozinho lá que é a sucessão testamentária. E ela regula a forma de dispor dos bens. E quando você fala em dispor, você lembra logo em quê? Você lembra em direito da propriedade, porque direito da propriedade não é o direito que o dono tem de usar, gozar, dispor, reaver e reivindicar os seus bens. Então, dispor é uma das características do direito da propriedade. Só que é um direito da propriedade que é exercido de forma diferida, pró futuro. Você exerce hoje o seu direito da propriedade dizendo como você quer que os seus bens sejam tratados após a sua morte. Ou por meio de um documento formal. O que é um documento formal? São aqueles documentos que seguem as formas descritas ou prescritas em lei. E o direito da sucessão testamentária, ele sempre vem de um documento formal. Não existe sucessão testamentária informal, não existe testamento de boca. Sempre é um documento formal, seja um testamento ou um codicilo, que são formas que a gente vai ver mais aprofundado daqui a pouquinho, mais para frente. Dos seus bens de forma total ou parcial. E aqui também a gente já vê uma das grandes características do direito da sucessão, qual que é a autonomia da vontade privada, a autonomia da vontade do testador. O testador ele nunca vai ser obrigado a fazer nada que ele não queira. E, portanto, ele nunca é obrigado a dispor de forma total dos seus bens. Na verdade, é quase impossível que ele disponha de forma total dos seus bens por um simples motivo de que é muito raro a pessoa saber exatamente qual que vai ser o montante, a totalidade dos seus bens no momento da sua morte. Porque hoje você pode ter 100, você faz um testamento sobre 100, só que quando você morre, seu patrimônio aumentou, você tem 150. Então ficaram 50 fora do seu patrimônio. E também a gente tem que lembrar que a sucessão testamentária ela pode ser obrigatoriamente parcial. Por que obrigatoriamente parcial, Leonardo? Porque quando a gente trata de sucessão legítima, quando existem herdeiros legítimos, o testador ele só vai poder fazer seu testamento sobre a metade dos seus bens, porque a outra metade pertence aos herdeiros legítimos, é chamada legítima. Nesse caso, é uma sucessão testamentária de forma parcial. Se não existem herdeiros legítimos, o testador vai poder fazer o testamento sobre tudo? Sim, vai poder fazer o testamento sobre tudo. Contudo, ele não é obrigado a fazer o testamento sobre tudo. Ele pode, mas, por exemplo, ele tem 100, ele só quer fazer o testamento sobre 20. Ele não tem nenhum herdeiro legítimo, ele pode fazer o testamento só sobre 20? Pode, ele não é obrigado a fazer nada. Ele pode fazer sobre 10 e deixar os outros 90 para o Estado, não tem problema nenhum. E é sempre após o advento da morte. A sucessão testamentária, ela só produz efeitos após o advento da morte. Então aqui a gente vê destrinchado esse conceito que é dispor, é o exercício de direito de propriedade com direcionamento pós-morte, por meio do documento formal, pode ser testamento ou codicilo, como a gente já lembrou, testamento que existem várias formas, testamentos ordinários e extraordinários, que vamos estudar todos aqui, ou codicilo, que é para aqueles bens de pequeno valor,
ou disposições aí para o enterro, funeral, etc., de forma total ou parcial, lembrando que se houver legítima, somente pode testar sobre a metade de seus bens, está lá no 1857, parágrafo 1º do Código Civil, e o conteúdo ele pode ser patrimonial e não patrimonial, ou apenas não patrimonial.